Varejo é muito dinâmico, né? Acho que as franquias foi um momento onde a gente começou a entender que a nossa essência é multimarca, mas a gente começou a segmentar até mesmo dentro do nosso próprio negócio. Não dá para você atender no mesmo local um cliente que vai comprar uma sandália, vamos lá, de R$ 9,90 e atender um cliente que vai comprar um tênis de 1.200, 1.300, de quase R$ 2.000. Então são públicos diferentes, são comportamentos diferentes, são ensinamentos diferentes e principalmente não são entregas bem diferentes. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje iniciando um novo episódio, do nosso Pod do Varejo, diretamente aqui da ABF, uma das feiras mais renomadas aí para o universo de franquias. Então, sejam bem-vindos. Nesse episódio, a gente está trazendo aqui uma pessoa super bacana, que tem muita jornada para compartilhar. Marcos Tavares, CEO do Grupo Abis. Muito obrigada por aceitar esse movimento aqui com a gente. E já adentrando, Marcos, ao nosso bate-papo aqui, queria que você se apresentasse, contasse aqui um pouquinho para a gente sobre a origem da marca, e como é que vocês conseguiram chegar tão longe, hoje sendo uma marca tão reconhecida aí na região do Nordeste. Primeiro eu quero agradecer demais pelo convite, dizer que é uma alegria e um orgulho muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês algumas histórias e do nosso tão querido varejo, né? Acho que nosso varejo ele é uma escola para todo mundo e todos os dias. E aí, vamos iniciar uma conversa bacana, conversa legal, Renata, para que a gente possa também poder contribuir um pouco e contar essa história, essa jornada aí da Abis até hoje. Eu não sou empreendedora do varejo, mas eu, enquanto prestadora, eu também respiro varejo, né? Então, acho que esses movimentos que a gente faz, de se relacionar com as marcas, é muito importante para a gente poder compartilhar, principalmente para quem está buscando esse caminho, né? Então, me conta quem é o Marcos. Como é que vocês fundaram a marca aí, né? Eu sei que é uma coisa familiar, tem uma coisa de sucessão aí também, Verdade. que é uma coisa bem desafiadora. Compartilha aí um pouquinho com a gente. Vamos lá. A Abis, ela nasceu através de um sonho, tá? Meu pai sempre foi ligado ao varejo, sempre foi ligado ao comércio. A gente veio de uma origem muito humilde, muito pobre, então tem uma história muito interessante que o capital social da Abis, em 84, foi passar a 79. Que ele vendeu esse carro e esse carro foi todo o capital social empregado para poder montar a primeira loja. Foi em outubro de 84. Tá? E a partir daí começou a evolução. A Abis, diferente do que é hoje, ela iniciou como uma loja de confecção. De confecção? Exatamente, até porque era mais barato colocar confecção, porque você encher uma loja de confecção é muito mais barato do que você encher uma loja de calçados, até pela grade, enfim, por todo o que acontece dentro de um mercado de varejo de confecção e de calçados. E durante o tempo foi migrando para o calçados, onde é até hoje, tá? Hoje a Abis atua em 3 estados do Nordeste e em 8 cidades, tá? São aproximadamente 18 lojas multimarcas e no total são 52 lojas, porque dentro das multimarcas existem também as franquias, onde no grupo nós somos franqueados e também somos franqueadores. Falei contigo nos bastidores que é algo bem diferente do que a gente observou aqui com outras marcas. Mas legal, mas explora mais aí, né? Acho que esse posicionamento que vocês tiveram, você acha que foi nesse sentido de você olhar para diversas frentes? Sim. Basicamente isso, né? Até porque o varejo é muito dinâmico, né? Acho que as franquias foi um momento onde a gente começou a entender que a nossa essência é multimarca, mas a gente começou a segmentar até mesmo dentro do nosso próprio negócio. Não dá para você atender no mesmo local um cliente que vai comprar uma sandália, vamos lá, de R$ 9,90 e atender um cliente que vai comprar um tênis de 1.200, 1.300, quase R$ 2.000. Então são públicos diferentes, são comportamentos diferentes, são ensinamentos diferentes e principalmente não são entregas bem diferentes. Sim. E aí a gente começou a pensar e analisar. Nós somos franqueados, a primeira franquia nossa foi a Bibi, tá? Onde a gente aprendeu muito, foi uma escola muito grande, foi muito bacana. A gente tinha aquele meio preconceito, franquia é difícil, com franquia meio que você comprar patrão e tal, mas acho que não. Acho que franquia é uma grande escola para você evoluir, tá? Principalmente no seu aprendizado de varejo e de vida e de segmento total. E não foi uma franquia exclusiva, né? Quando a gente olha o seu cenário, a gente está falando aí de multimarcas. Isso. Como você colocou, né? Você vai do consumidor que vai entrar na sua loja e buscar um chinelo de R$ 9,90, com outro cenário totalmente diferente,
que é um consumidor indo buscar um tênis para pagar ali R$ 2.000, né? Então, esse conceito de multimarcas vem em função disso? Você entende que foi esse caminho? Acho que multimarca, a época onde foi montada, onde foi construída, ela veio porque, na essência de uma sapataria, o que era a essência de uma sapataria no passado? Sapataria era aquela loja que atendia a família inteira, né? Atendia todo mundo junto. E Sandalinha de criança, sapato do vô. E a avó, a mãe, você já tinha aquele seu vendedor específico, já conhecia todo mundo. E os conceitos foram mudando, né? Até hoje mesmo. O que é o conceito de família? Ele já mudou bastante. Então, sim, o mercado, o comércio e o varejo, ele tem que acompanhar essas evoluções conceituais. E aquela loja onde você atendia a família toda, do avô, do neto, da mãe, do tio, do pai, hoje já não é a mesma realidade, não é a mesma verdade, né? De repente o que a Renata gosta é diferente do que a irmã, o filho, minha filha, enfim, gosta. Então não dá mais para ser todo mundo atendido, todo mundo, vamos lá, conseguir suprir todos os desejos e as vontades num lugar só. Uhum. Então a família hoje pode ser, sei lá, você e um cachorro, um gato, 2 homens, 2 mulheres, um pai e uma criança, a mãe e uma criança, enfim, a família mudou também. Mudou. Então o mercado e o varejo tem que acompanhar essa mudança e atender da melhor forma possível. E essa sapataria também foi mesclando isso daí. Foi mesclando essa busca, foi mesclando essa variedade, essa diversidade de gostos e de vontades para poder se adequar ao mercado atual. E aí as monomarcas também começaram a criar muita forma. Criar, porque daí ela consegue contar uma história única de atendimento, ela consegue trazer algo que às vezes as sapatarias não conseguem tanto. Uhum. Ela é muito mais ampla e muito mais heterogênea no seu formato e no seu modo de atender. Boa, muito bem. Eu acho que dentro de tudo que você está compartilhando aí, quando você fala em expansão, é uma expansão alternativa, né? Então você expande Isso. por vários meios, de várias formas, e eu acho que é isso que de fato traz aí um posicionamento diferenciado e que consegue atender aí um ecossistema que foi traçado aí por vocês. Mudando aqui um pouquinho de assunto, mas indo ali, a gente hoje está num movimento muito fit, né? Então a gente vê aí cada... pega uma track and field, fazendo um baita movimento aí, colocando corridas, etc. E eu vi que vocês fazem uma aposta muito, muito bacana com relação ao setor de esporte. Compartilhe um pouquinho sobre essa estratégia, como é que você atua ali na região, enfim. Vamos lá, é verdade. A gente atua em 2 formatos, tá? A gente tem um formato muito mais amplo, muito mais macro, que isso aí a gente utiliza dentro das sapatarias mesmo. Hoje o segmento esportivo ele cresceu demais, né? Esse movimento do athleisure, esse movimento de mais cuidado. Eu tenho alguns amigos que trabalham também na parte de bares, restaurantes, e eles sempre comentam que, poxa, como tá diferente, como tá mais difícil atingir aquele mesmo público. Se você, por exemplo, eu moro em Maceió, Maceió é uma cidade praiana, uma cidade linda, praia maravilhosa, você vê muito mais gente, às vezes, correndo na rua logo cedo, do que mesmo indo para bares. E a vida noturna, exatamente, a vida noturna está diminuindo os seus horários. Cada vez mais está sendo mais cedo. E a diurna também, para que essas práticas esportivas elas aconteçam. Então a gente atua em 2 canais, principalmente canal mais heterogêneo, que é junto das sapatarias, e um canal um pouco mais, vamos dizer assim, segmentado, que são as Abs Esportes, que é outro braço da Abs, né? Que hoje as Abs Esportes elas são franquias, faz parte do movimento nosso, de uma empresa que chama M2 Brands, que ela é um spin-off da Abs, tá? Onde a gente franquia a Abs Esportes. Abs Esportes, hoje a gente trabalha, a gente tem 2 formatos, dentro da Abs Esportes, 2 formatos. Um formato onde a gente trabalha várias marcas, e outro, várias marcas, as marcas esportivas, as líderes, e outro que a gente trabalha, que é umas lojas pilotos, que são 4 lojas pilotos, junto com a Vulcabras, que é a detentora da Olímpicos, da Mizuno e da Under Armour, onde só são produtos dessas marcas. E aí a ideia é pilotar, é rodar esse formato, para que no futuro a gente consiga expandir ainda mais junto com esse parceiro muito grande, que é a Vulcabras, junto com a Olímpicos e as 2 marcas que elas têm licenças, a Mizuno e a Under Armour, e a gente possa expandir aí para várias outras praças esse formato, né? São lojas mais segmentadas, são lojas voltadas principalmente para o corredor, e não só o corredor expert, não, mas principalmente o corredor, aquele que está iniciando esse trabalho. Então a gente trabalha junto com as assessorias esportivas, onde essas assessorias esportivas elas também participam como uma ferramenta de link entre essas pessoas que querem iniciar essa jornada de corrida, essa jornada de treino, e aí a gente
traz esse serviço da Abs Esportes para que a gente esteja sempre presente com eles nesse... Não, você falou um ponto bem interessante, né? Assim, assessoria esportiva, trazendo o iniciante que está buscando saúde, mas está buscando socializar também, Exatamente. né? Socializar, acho que isso é um ponto bem importante, né? Para a gente também comentar aqui, porque né, o ser humano gosta de viver em grupos, né? Ele se confunde, Renata, esse momento, o momento da saúde e o momento da socialização, porque eles ficam juntos. Quando você vai participar de alguma assessoria, claro, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar pensamentos iguais, pensamentos diferentes, mas, além disso, você está fazendo duas coisas no mesmo momento, que é o cuidar da saúde e cuidar da sua mente, né, com a socialização. Ninguém vive só, né? E uma coisa muito bacana, a ABS já tem 13 anos que a gente lançou o circuito ABS de corrida de rua. Hoje é o maior circuito do estado de Alagoas, tá? A gente coloca aproximadamente 6 mil corredores na arena, na faixa aí de umas 8 mil, 9 mil pessoas, porque realmente é uma festa, não é uma prova. A gente costuma falar que o nosso circuito, a gente considera que o esporte é muito maior que a competição. Sim, com certeza. Então, esse que é o formato da gente poder entregar e devolver para o nosso cliente essa alegria de poder participar de um circuito bem bacana, onde a gente mistura aquele cara que quer iniciar, que é o livre, que a gente chama, vai correr, não quero correr, eu quero caminhar. Bacana, vai caminhar. Aquele que tem provas mais específicas, que a gente faz prova até 12 quilômetros, a gente muda um pouquinho o circuito, mas é a festa. Vai de A a Z, né? É a confraternização dessa galera que corre, já é esperado, todo mês de novembro normalmente a gente faz o nosso circuito, para poder desenvolver. Claro, além disso, traz resultados para os nossos parceiros e também para a nossa marca, para desenvolver e trazer vendas, ferramentas para aglutinar e fortalecer ainda mais as marcas. Boa atração é que vocês estão trazendo. Eu ouço muita coisa, e você falou sobre a saúde, seja ela mental, seja ela física, né? Psiquiatra, psicólogos, né? A melhor saída de uma ansiedade, de uma depressão é o esporte. Show de bola. Agora vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui. Eu queria entender como é que você roda a tecnologia dentro das suas lojas. Entendi os formatos. Você segue um padrão ou você tem alguma coisa diferente para cada perfil aí que você comentou com a gente? Não, vamos lá. Quando a gente vai tratar de ABS calçados, que é o macro, que é a sapataria, a gente tem um padrão ABS. Quando nós somos franqueados, a gente tem que buscar e utilizar o padrão que as franquias nos determinam. Claro, a gente dá alguns insights, pelo um pouco de experiência que a gente tem no mercado também, a gente tenta contribuir com algumas boas práticas que vêm sendo realizadas, e essas boas práticas foram bacanas, foram aceitas. Por exemplo, a gente considera muito a tecnologia e inovação. Eu sempre gosto de diferenciar e soltar um pouquinho do ambiente. Às vezes, nem toda inovação é tecnologia. Sim. Mas toda tecnologia é inovação. Sim. E aí a gente tenta alinhar esse conceito e esse formato, tá? Uma das primeiras eventos disruptivos que nós fizemos foi o que a gente chama hoje de caixa mobile. Uhum. Mas daí a gente fez de uma forma muito mais simples. Ou seja, a gente viu e a gente começou a perceber dentro do movimento que tinha muita ruptura enquanto o cliente era atendido. E aí na fila, principalmente em épocas sazonais, a gente perdia aquele cliente que não aguentava mais esperar para ir para a caixa e tal. E a gente criou uma ferramenta interna, tá? E depois a gente compartilhou essa ferramenta junto com o Seta, junto com vocês também, que foi o vendedor caixa, ou seja, ele já finalizava toda a operação, todo o check-out, e isso foi maravilhoso. A gente ficou com medo antes de, podia acontecer alguns eventos de alguns problemas e tal, mas a gente começou a perceber que não, pelo contrário. Deu certo, Deu muito certo, e a gente começou a pulverizar isso. Claro, hoje a gente utiliza ferramentas muito mais avançadas, com inovação, com tecnologia, mas começou a surgir dessas ideias. Outra coisa disruptiva também, junto conosco, com isso daí, foi o formato do nosso atendimento hoje através do online. Um crescimento do online dentro das nossas empresas pela venda de WhatsApp e pela venda do Instagram. Então isso trouxe... Eu ia trazer esse ponto sobre os canais, né? Sim, eu acho que, principalmente ali, né, a gente tem marca que é muito física, né? Então, tinha medo de expandir isso para outros meios, em função de perder fluxo dentro de loja, né?
Obviamente que a gente teve uma série de aprendizados em tudo que a gente passou, enfim, mas eu mesma fui fazer uma experiência ali, eu vi o quanto vocês são ativos no Instagram, né? Eu acho que tem essa parte que você, da socialização, dos movimentos e tal, mas é um Instagram movimentado, os vendedores ali dançam, enfim. E aí eu também fiz ali um experimento sobre o WhatsApp, e hoje, se você for separar a parte de conversão sobre os canais, você consegue compartilhar aqui uma fração de quando você está vendendo no e-commerce, através do WhatsApp, através das lojas físicas? Tá. Hoje estamos no período de desenvolvimento e de crescimento e de aposta muito nesse canal, tá? Você falou um ponto fundamental, que foi o fluxo. A gente percebe que não só em lojas, mas em próprios equipamentos, como shopping centers, a gente veio, eu estava ontem conversando com o pessoal da Abraço e foi unânime essa preocupação na busca de maior público para dentro das lojas físicas. O pessoal fala muito da loja física, vai acabar, eu não acredito que acabe. Não, mas não. Eu acredito que o formato de lojas físicas que não atrai, esse sim, esse está acabando. Acho que precisa ter essa união, precisa trazer muito mais entretenimento, trazer muito mais experiências para os clientes, para as lojas físicas, para que motivem a ida deles. Sim. Isso é fato. Tá? E a gente não pode desprezar, principalmente online. Porque muitas pessoas, às vezes, é muito mais prático, é direto e pode começar por lá, exato, né? Pode começar por lá e terminar no físico, né? Hoje você não controla isso. Às vezes você começa no físico e termina no online, às vezes você começa no online e termina no físico. Muitas pessoas moram e trabalham fora e horário de entrega não é conveniente, mas eu passo aí todo dia, passo aí e já pego. Tem o retiro entrega, enfim. Tem várias outras ferramentas, a gente participa disso. E voltando direto na sua pergunta, hoje a gente tem aproximadamente 5% das nossas vendas hoje feitas através de ferramentas online, onde o cliente nem na loja vai. Tá? A gente está desenvolvendo uma nova ferramenta, que essa é muito bacana, que vai ser os nossos vendedores externos. De que forma? A gente está desenvolvendo como se fosse algum tipo de códigos e de vouchers que as pessoas que não são nem funcionários da AB, não são nem colaboradores, nem vendedores, como, por exemplo, assessorias, os professores de educação física de assessorias. O público dele, o aluno dele... Pode comprar com ele. Pode comprar com ele. Vai ser um filiado da ABS. Vai ser um filiado da ABS. E outra perspectiva sacada. que a gente está fazendo também é começar a interiorizar. Tá? Uma grande dificuldade que a gente tem no varejo são espaços físicos maiores. O custo de ocupação fica muito alto. Tá? O seu estoque também também vai ficar muito alto, vai ficar muito difícil. E interiores, algumas cidades com menos habitantes, isso fica inviável. Então, a gente vai buscar a tecnologia de que forma? Muitas vitrines virtuais, um espaço físico menor, mas que você possa ter a sua presença física ali e as entregas sejam feitas através dos pedidos. Você usa uma vitrine virtual onde você compartilha estoque com a prateleira infinita e aí isso desenvolve fácil porque você tem uma presença física lá, mas também tem uma presença virtual e você consiga atender essa população. Que massa, hein? Mais uma estratégia inovadora. Boa. É o que a gente parou de abrir 2 lojas físicas e estamos investindo todo esse CAPEX para essas lojas físicas, para esse sistema, para esse caminho. Boa. Que massa poder ouvir e ter você aí compartilhando com a gente. Agora, olhando assim, já contou um pouquinho do futuro, né? Isso. Acabou compartilhando que você vai fazer essa movimentação né, para essas regiões menores, enfim. Olhando do ponto de vista do empreendedor, né? Você é um empreendedor, nasceu ali numa família empreendedora, já está 40 anos aí no mercado, a gente está no ambiente aqui onde a gente está recebendo futuros empreendedores que querem expandir. Alguma dica, Marcos, assim, que você daria para o empreendedor iniciante? Né? É mais fácil ter uma loja própria? É mais fácil ter uma multimarcas? Que caminho começar, né? Como é que você sugeriria aqui pra gente? Acho que não existe assim uma receita física, né? Não tem isso, uma receita como uma receita de bolo, alguma coisa dessa assim. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, aí eu participei de um podcast junto com o pessoal da ABF, e ele me perguntou, Marcos, qual foi a sua primeira impressão numa feira? Aí eu lembro que eu pensei e disse, cara, acho que a primeira impressão que eu tive na feira foi o lugar que aglutinou tantos sonhos juntos. Esse foi a minha primeira impressão. Caramba, é o lugar onde eu vi vários e vários sonhos
num espaço só, compartilhando o Mesma mesmo passo, energia, a né? mesma energia, a mesma sinergia de todo mundo, né? Primeiro, quem quer empreender e segundo, quem quer expandir os seus negócios através desse canal de franquias. E não dá para dizer que é melhor multimarca ou franquia. Primeira coisa que eu digo, conheça o que você quer entrar. Porque é difícil, não vai ser fácil você empreender, principalmente no nosso país, tem várias incertezas, acho que não é o ponto hoje da sua discussão, mas acho que todo empreendedor ele é meio que um inconformado de alguma situação, tá? E quando você quer empreender em alguma coisa, entenda o que você vai fazer, tá? Não vá naquela ansiedade, vou empreender porque eu vou ficar rico. Não é bem assim. Não arrisque tanto, Não é bem assim, não é bem assim. Entenda, e aí a evolução, porque existe uma diferença muito grande entre o crescer e você começar a ampliar, e você começar a ser sustentável. Não adianta você crescer, e de repente é muito melhor você ser um pouco menor e ser mais sustentável, ser mais rentável, do que você crescer demais e perder esse foco na sustentabilidade, principalmente na perseverança e na evolução do seu desenvolvimento. Acho que isso é o principal canal. Se for franquia, bacana, você vai já ter o know-how de outras pessoas para trazer para dentro de você, pode ser que seja mais rápido. Eu não digo mais fácil, mais rápido, mais eficiente. Se for só desenvolvendo uma nova marca, se for de multimarca, também é outro canal. Mas que em ambos os processos e ambos os cenários, você entende o que você queira fazer. Acho que isso é fundamental para qualquer empreendedor que vá iniciar a sua jornada. Boas dicas, né? A gente está aqui já no terceiro dia de feira, né? A gente tem mais um dia aí para poder percorrer, e de fato aquilo que você colocou, o sentimento é esse, né? Você vê as pessoas, né, andando, passando. Nossa. Aqui, é um único objetivo, né? Então a energia flui nesse sentido. E é muito bacana, né? Você tá num lugar onde todo mundo tem a mesma convergência, né? Isso é muito legal. Acho que isso faz com que... Por isso que o nosso país é tão forte, apesar de tantos problemas, enfim, tantas coisas que dificultam o empreendedorismo no nosso país, mas a gente tem um povo que realmente busca desenvolver, busca crescer e busca, principalmente, a gente tem um propósito em nossas empresas, que nosso propósito sempre foi e continua sendo, que é o abençoar vidas, Renata. E o abençoar vidas que a gente fala não é só espiritual, é o abençoar vidas de treinamento, de formação de líderes, de desenvolvimento de pessoas. Todos os nossos líderes, todos os nossos diretores, eles foram dentro da empresa. Não sei se está certo ou se está errado, mas para a gente está funcionando. Então, tanto eu como meu irmão, que nós que realmente tratamos o dia a dia da ABS e das empresas que fazem parte hoje da ABS SA, viemos dentro. A escola foi a ABS. Primeiro foi a escola, a gente aprendeu assim num formato muito mais empírico. E hoje, graças a Deus, a gente teve uma oportunidade de poder nos aperfeiçoarmos, e os nossos líderes que saíram lá de dentro, meu diretor comercial hoje, ele foi chapa, ele era o cara que descarregava os caminhões do depósito, e hoje com formações bacanas, com MBA, com outra coisa, ele alinhou principalmente esse crescimento dentro da empresa, como também foi buscar conhecimento fora para que a gente pudesse crescer e desenvolver. A nossa CFO hoje, ela foi estagiária, foi o primeiro emprego dela. Que interessante. E aí hoje ela é diretora financeira, ela é CFO da empresa e conhece bastante. A gente sempre assediada por vários lugares, vários bancos, várias outras empresas, mas ela sempre fala isso, que aqui é um propósito. Dentro dessa casa, a gente busca sempre trazer o melhor para todo mundo e que todos eles possam evoluir, crescer e se desenvolver. Marco, então para a gente finalizar aqui, qual que seria o principal insight para quem quer começar a empreender em franquias? Eu acho que o principal insight é não só técnico, tá? Mas cultural. Eu acho que busque uma empresa que pense igual a você, que tem os seus princípios e tem os seus valores. Acho que isso vai fazer com que, não só tecnicamente, mas quando você alinha princípio e valores junto com os seus, e você vê o seu franqueador também tem o mesmo, acho que a sinergia é muito maior e você tem muito mais, vai ter muito mais chance daquilo prosperar e dar certo. Porque você pode mudar tudo, você pode ter ensinamento, você pode mudar isso tudo, mas princípio e valores são coisas intrínsecas suas que é muito difícil você mudar. Então acho que a gente hoje busca muito mais o princípio e o valor do que mesmo o técnico. Técnico se aprende, mas princípio e valor nem sempre.
Tá? Acho que é isso. Boa. Busca alguma coisa que seja voltada para alinhar esses dois. E se Boa. tiver o princípio, valor e o técnico, aí você vai voar e vai disparar. Marcos, assim, fantástico, né, ter você aqui, ouvir você, né, ter tanta história bacana aí para compartilhar. Galera, até mais, né? Vamos seguir aí pro próximo episódio e obrigada de novo. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu.